Quando as pessoas descrevem indivíduos ou regimes particularmente maléficos, por que eles utilizam os termos nazista ou fascista, mas quase nunca comunista? Considerando o inigualável volume de sofrimento humano causado pelos comunistas, por que o termo comunista causa muito menos repulsa do que o nazista? Os comunistas mataram 70 milhões de pessoas na China, mais de 20 milhões de pessoas na União Soviética, e isso sem incluir os aproximadamente 3,9 milhões de ucranianos. Exterminaram um terço, cerca de 33% da população do Camboja. No total, os regimes comunistas assassinaram aproximadamente 110 milhões de pessoas, de 1917 a 1987. Adicionalmente, os comunistas escravizaram a população de nações inteiras, como Rússia, Vietnã, China, Leste Europeu, Coreia do Norte, Cuba e boa parte da Ásia Central. Eles arruinaram as vidas de mais de 1 bilhão de pessoas. Sendo assim, de novo, por que o comunismo não tem a mesma reputação horrenda do nazismo? Falando bem diretamente, há uma ignorância avassaladora sobre o histórico do comunismo, ao passo que tanto a direita quanto a esquerda desprezam o nazismo e estão sempre ensinando lições de seu odioso legado. A esquerda jamais odiou o comunismo, e dado que a esquerda domina o ambiente acadêmico, praticamente ninguém leciona sobre a história maléfica do comunismo. Os nazistas fizeram o Holocausto, e nada se compara ao Holocausto em termos de maldade pura. A perseguição e a captura de praticamente todo e qualquer indivíduo judeu, homens, mulheres, crianças e bebês, no continente europeu, e o subsequente envio de todos eles para campos de concentração e trabalho forçado, onde em seguida eram assassinados, foi algo sem precedentes e sem paralelos em termos de perversidade. Os comunistas mataram muito mais pessoas que os nazistas, mas jamais se igualaram ao Holocausto em termos de sistematização do genocídio. A singularidade do Holocausto e a enorme atenção corretamente dada ao fenômeno ajudaram a garantir ao nazismo uma reputação bem pior que a do comunismo. O comunismo se baseia em teorias igualitárias, que soam bonitas e humanistas para os mais ingênuos. O nazismo não. O nazismo se baseia explicitamente em teorias atrozes. Intelectuais, inclusive, é claro, os intelectuais que escrevem a história são no geral seduzidos por palavras. Eles tendem a considerar que ações são menos importantes do que palavras e intenções. Por esse motivo, eles raramente dão às horrendas ações do comunismo a mesma atenção que dão às horrendas ações do nazismo. Eles raramente atribuem aos comunistas a mesma responsabilidade que atribuem aos nazistas. Nas raras vezes em que reconhecem as atrocidades dos comunistas, eles as ignoram, dizendo que foram perversões do verdadeiro comunismo, o qual teria sido deturpado. No entanto, eles, corretamente, consideram que as atrocidades cometidas pelos nazistas foram as consequências lógicas e inevitáveis do arcabouço teórico do nazismo, o qual não foi deturpado nem pervertido. Os alemães assumiram a responsabilidade pelo nazismo, expuseram completamente suas atrocidades e tentaram reparar seus erros. Já os russos nunca fizeram nada similar em relação aos horrores perpetrados por Lenin e Stalin. Muito pelo contrário, aliás. Lenin, o pai do comunismo soviético, ainda é amplamente venerado na Rússia. Quanto a Stalin, como disse o especialista em história da Rússia Donald Hayfield, historiador da Universidade de Londres, as pessoas ainda negam assertivamente ou implicitamente o Holocausto de Stalin. A China fez ainda menos. O país jamais se explicou pelo maior homicida escravizador dentre todos os comunistas, Mao Tse-tung. O governo do país sequer reconhece oficialmente os crimes de Mao, que continua reverenciado na China. Todas as cédulas da moeda chinesa carregam seu retrato. Enquanto Rússia e China, e Vietnã, Cuba e Coreia do Norte não reconhecerem, admitirem as atrocidades que cometeram sob o comunismo, os horrores do comunismo continuarão menos conhecidos do que os horrores cometidos pelo governo alemão de Adolf Hitler. Os comunistas assassinaram majoritariamente seu próprio povo. Já os nazistas mataram relativamente poucos alemães, o que não justifica em nada. A opinião mundial, esse ter uma moral praticamente sem significado, considera que assassinatos de membros pertencentes a um mesmo grupo são bem menos dignos de atenção do que o assassinato de quem está de fora. É por isso que, por exemplo, negros chacinando milhões de compatriotas negros na África não obtém praticamente nenhuma atenção da opinião mundial. Na visão da esquerda, a última guerra justa foi a Segunda Guerra Mundial, a guerra contra o nazismo alemão e o fascismo japonês. A esquerda não considera que as guerras contra regimes comunistas sejam guerras justas. Por exemplo,
a guerra americana contra o comunismo vietnamita é considerada imoral. Veja bem, não que tenha sido justa essa guerra do Vietnã, ok? Já a guerra contra o comunismo coreano e seus apoiadores comunistas chineses é simplesmente ignorada. Enquanto a esquerda e todas as instituições influenciadas pela esquerda continuarem se recusando a reconhecer quão atroz, maléfico e desumano foi o comunismo, continuaremos a viver em um mundo moralmente confuso, no qual ideias abertamente comunistas são saudadas por intelectuais influentes e políticos declaradamente simpáticos a esse regime são eleitos e respeitados. Em respeito às vítimas do comunismo, devemos estudar, aprender e divulgar tudo o que elas sofreram sob esse regime maléfico. Afinal, ainda pior do que ser assassinado ou escravizado, é um mundo que nem sequer reconhece o que você foi. Há historiadores que dizem que o número total pode ser de 100 milhões ou mais. Somente durante o grande salto para frente, de 59 a 1961, o número de mortes varia entre 20 milhões e 75 milhões. No período anterior, foi de 20 milhões. No período posterior, dezenas de milhões a mais. Normalmente é dito que o número de ucranianos mortos na fome de 1932 e 33 foi de 5 milhões, de acordo com o historiador Robert Conquest. Se acrescentarmos outras catástrofes ocorridas com camponeses entre 1930 e 1937, incluindo-se aí um enorme número de deportações de supostos kulaks, o grande total é elevado para entorpecentes 14 milhões e meio de mortes. Agora queremos saber a sua opinião nos comentários. Você conhece alguém que defende tais regimes ou um regime específico? E responda a pergunta: você acha que realmente o comunismo na prática resolveria algum problema? Bem, deixo para você responder nos comentários. Um grande abraço e cuide-se bem!